Bom, pessoal, aqui nós vamos explicar, certo? Explicar os exercícios complementares sobre função afim, certo? Aquela primeira lista de exercícios. Tem duas, uma é função afim e outra é função quadrática. Aqui será explicada sobre função afim. Aí eu vou colocar alguns exercícios que são exercícios base, tá certo? Então você tem o primeiro exercício aí para determinar o valor da função afim, tá certo? Em um ponto. O que é isso? É você, no valor de x, você substituir o valor dele por algum valor, certo? Eu vou resolver a letra B aqui. Aí a letra B tem dizendo x igual a 1/3. Pode ser qualquer outro valor, aqui foi 1/3, certo? Então é só aplicar onde aparece x, você coloca 1/3. Então você tem aí f de 1/3 igual a menos 3, certo? Menos 3 vezes 1/3 mais 4. Né? Então, menos 3 multiplicado por 1 dá menos 3. Quando eu divido por 3 dá menos 1. Menos 1 quando eu somo com 4 dá 3 positivo. Então, o valor dessa função quando x é 1/3 é 3. Tá ok? A questão número 2. Valor inicial. O que é um valor inicial de uma função? Por exemplo, essa função não está em nenhum dos itens da questão 2. Mas o valor inicial é basicamente você substituir o x por zero. Né? Por exemplo, aqui, ó, nessa f de x igual a 2x mais 5. Que é o valor inicial? É você fazer f de x igual a 0. 2 vezes 0 mais 5 dá igual a 5. Isso é o valor inicial. Então, ou seja, o valor inicial é f de 0 igual a b. Certo? Vamos ver, questão 4. Não tem a 3, certo? Vai direto para 4. Ele fala o seguinte, para você determinar qual das funções é a função afim. Então aqui tem f de x igual a x mais 2 elevado a 2, mais x mais 2 vezes x menos 2. Certo? Essa aqui é uma função e nós vamos ver se ela é afim. Para ela ser afim, certo? Ela tem que estar no formato ax mais b. Tá ok? Então olha só. Eu vou pegar dois produtos notáveis. O quadrado da soma, que quando eu faço a distribuição dá isso aqui, ó. E o quadrado da diferença, e o produto da soma pela diferença de dois termos, que é isso aqui, certo? Então, desenvolvendo esse produto notável, olhando para isso aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Esse trinômio aqui. Esse o cara aqui, ó, que é o produto da soma pela diferença, quando eu distribuo dá isso. Então, vai ficar esse cara aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Quando eu faço, junto todos os termos semelhantes, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, e 2x, repete ali, mais 4 menos 4 dá 0, não aparece. Então, essa função ela é afim, nós sabemos que função afim tem que ser como? f de x igual a x mais b. Essa função não é função afim, certo? Então, você identifica aí como não é função afim. Esse é um dos itens, esse é o item B. Tem os outros. A questão número 5, ela pede para você determinar qual função é afim, linear, identidade, constante ou translação. Bom, o que é uma função afim? Vocês já sabem, né? É a função que tem a x mais b, com a diferente de zero, certo? E função linear, é uma função desse tipo, ax. Função de identidade, f de x igual a x. Função constante, f de x igual a b. E função de translação, f de x mais b. Ou seja, é uma translação da identidade. Muito bem, quando você soma algum número, a função identidade. Tá ok? Então essa é a explicação para a questão número 5. A questão número 6. Você tem aí que f de x é igual a x mais b. Ele quer que você determine que função vai ser essa, quem vai ser a e b. Então, eu peguei a 6, letra A, que vem dizendo que f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. Existem pelo menos duas maneiras de fazer. Uma delas é usando, eu vou fazer apenas por essa forma, as outras vai estar nos outros exercícios. Você pode fazer aqui o seguinte, usa um sistema. Vamos pegar essa função.
o A vezes X, que é esse primeiro valor aqui, mais B. Isso é igual a 5, que é o valor de Y, né? Que é o valor de f de x. E o segundo valor aplicado foi isso aqui. X é menos 3 e o Y é menos 7. Ou f de x é menos 7, tanto faz. Então, vamos aplicar A vezes menos 3, que é o valor de x, mais B igual a menos 7. Certo? Vou resolver esse sistema aqui. Para resolver, eu vou usar o método da adição. Então, eu multiplico essa equação por menos 1. Porque o método da adição consiste em eliminar uma das duas letras. Então, como todas estão no sinal positivo, eu vou usar o método da adição e multiplicar essa por menos 1. Para que o B fique negativo. Então, eu vou obter essa. Ó, menos A menos B igual a menos 5. E aqui menos 3A mais B igual a menos 7. Quando eu fizer o método da adição, aqui dá menos 12. O B vai embora. E o A, menos A, menos 3A dá menos 4A. Vou passar o menos 4 dividindo, o A fica igual a 3. Que menos por menos dá mais, o A fica positivo. Vou substituir o valor de A, ó, substituindo A igual a 3 nessa segunda aqui, ó. Ou nessa primeira. O A não foi 3? Então, 3 mais B igual a 5. 3 mais B igual a 5. Então, B igual a 2. Se eu passo o 3 para cá, subtrair o B dá 2. Bom, portanto, quem é essa função aqui? O A é 3 e o B é 2. Então, f de x igual a 3x mais 2. Essa é a função original. A questão número 7 pede para falar de taxa de variação. O que é taxa de variação? Taxa de variação, pessoal, é saber se a função está crescendo ou está decrescendo. Então, é só você olhar o valor do coeficiente A. Tá certo? Então, o valor do coeficiente A. Por exemplo, uma função 2x mais 3. O A aí vai ser o 2. Então, o coeficiente de variação é o A. Tá certo? A questão 37 pede para você encontrar o valor de A. Então, gente, o valor de A você encontra assim, ó. Você faz y quadrado y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O que é y2 e y1? São os valores da função, certo? Por exemplo, vamos voltar aqui para a questão anterior. Então, assim, suponha que eu tenha esses dois valores aqui. F de 2 igual a 3 e f de 5 igual a 4. Aqui dentro você tem o x, certo? E aqui fora é os y. Então, você pode fazer assim, ó. x2 menos x1. Então, você vai botar aqui. Vamos lá. Então, o x2 e o x1, y2 e y1. Pode ser o contrário também. Esse pode ser o x2, esse pode ser o x1, esse pode ser y2, esse pode ser y1. Tanto faz. Então, você pega o y, 4 menos 3, y2 menos y1. E o x2 menos o x1, 5 menos 2. 1/3. Então, o valor de A é 1/3. Professor, e para encontrar o valor de B? Aí você faz aquele sistema, né? Pode usar o sisteminha que a gente montou na outra questão, na questão anterior. Bom, a questão 43 é como base também. Estou resolvendo só as questões bases, certo? Tonicidade, crescente ou decrescente. O livro, o módulo fala tonicidade, que na verdade é dizer se uma função é crescente ou decrescente. Isso também depende do coeficiente A, ou taxa de variação. Então, eu botei uma função aqui, h de x igual a x menos 2. É uma das funções que tem aí. Certo? São 3 no exercício, aí eu peguei a terceira. Bom, a letra A pede, o eixo x é cortado em y igual a 0, certo? Essa é a resposta. O eixo x é cortado quando y é 0. Quando y é 0 aqui, eu passo o 2 para cá, o x fica positivo. E o eixo y é cortado em x igual a 0. Então, se eu faço x igual a 0, o resultado de y vai ser quem? Menos 2, certo? Então, é a interseção do eixo x e y com o gráfico, né? Com o plano cartesiano. Então, o eixo x vai ser cortado em 2 e o eixo y em menos 2, nessa função aqui. Qualquer outra funciona do mesmo jeito.
E a letra B, ele quer saber se ela é crescente ou decrescente. Se o A, gente, é positivo, ela é crescente. Se o A aqui for menor que 0, ela é decrescente. Certo? Nesse caso, o A é 1, é maior que 0, ela é crescente. Certo? E a letra C pede o gráfico, né? O gráfico eu não vou fazer, vocês já tem um vídeo explicando o gráfico de função. Questão 44. É a mesma ideia da questão 37. Mesma ideia da questão 37. E a questão 45 também. Mesma ideia da questão 37. A questão 52. Mesma ideia da questão 43. Letra A. Certo? A 53 fala de variação do sinal. Inclusive esse assunto eu não ensinei em vídeo ainda. Esse aí então eu vou ensinar agora. Então f de x igual a x mais 5. Uma função aí. Como é que eu estudo a variação de sinal? O que é estudar a variação de sinal? Sabe onde ela é positiva, onde ela é negativa no gráfico, né? Então, primeiro você encontra a raiz dessa função. A raiz dela é quem? É só fazer x mais 5 igual a 0. Então, a raiz é x igual a menos 5, né? Segundo, você faz um esboço do gráfico. Desconsidere isso aqui, certo? Isso ficou errado. Então, olha só. Você vai ter o seguinte aqui, ó. O esboço do gráfico. O esboço a gente só usa o eixo X, tá certo? A análise se é positiva ou negativa é no eixo X. Então, olha só. 0 raiz, que é o valor menos 5, que a gente encontrou. O A é positivo, ela é crescente, então ela é nesse estilo assim, ó. Da esquerda para a direita, o gráfico sobe uma ladeirinha, certo? Vai subindo. Gente, à esquerda do menos 5, a função é negativa. A direita do menos 5, ela é positiva. Todos os valores que você encontrar aqui, quando você aplicar, por exemplo, no lugar de x, se você aplicar menos 5, dá 0. Mas se você aplicar, por exemplo, o menos 4, que é maior que o menos 5, o resultado aqui vai ficar positivo. Por exemplo, menos 4 mais 5 dá 1. Maior que 0, positivo, certo? Então, qualquer valor, à direita, o resultado da função vai dar positivo. Então, a explicação é essa aqui, ó. Então, ó, ela é essa função aqui, certo? F de x mais 5, qual a variação dela? Se x, f de x vai ser 0, ou seja, vai ser nula quando? Quando x for igual a menos 5, ó, dá 0. É o 0 da função. Quando é que ela é positiva? Para x maiores que menos 5. A gente já fez o teste colocando menos 4 lá, né? E quando é que ela vai ser negativa? Quando é que a função vai dar negativa, ou seja, vai ficar com sinal de menos? Quando o x for menor que menos 5. Se você botar aqui, por exemplo, menos 6 na função, menos 6 mais 5, o resultado dá menos 1. Então ela dá negativo, certo? Muito bem. Tem a questão agora de inequações do primeiro grau. Também não foi explicado no vídeo aula, certo? Então eu vou explicar aqui. 2x menos 13 maior que 4x menos 7. Né? O que é uma inequação? É que em vez de aparecer um igual, aparece esse símbolo de desigualdade, certo? Isso aqui é uma desigualdade. Quando você tem desigualdade, a sentença matemática para ela chama-se inequação, tá certo? Então você tem aí, para resolver do mesmo jeito que resolver uma equação. Bota o x todo mundo junto, ó, passa o 4x para cá, o 13 vai para lá positivo. Então você tem aí menos 2x maior que menos 6, que é o resultado daqui. Atenção, aqui é importante ter atenção, certo? Se está negativo desse lado, no x, você tem que multiplicar por menos 1. Quando multiplica por menos 1, tem que inverter a desigualdade. Aqui não é maior que, aqui vem para menor que, inverte, certo? 2x menor que menos 6. Tá certo? Aqui é 6 positivo, só um momento. Aqui é 6 positivo. Então fica 2x menor que menos 6. Então x vai ser menor que menos 6 sobre 2. Ou seja, isso implica que x é menor que menos 3. Certo? Então a solução para essa equação é quem? X menor que menos 3. Os valores que vai fazer esse lado ser maior do que esse são você substituir x por menos 3. Que aqui vai dar certo, ok? E um sistema de inequações de primeiro grau. Como é que eu resolvo? Sistema de inequações. São duas inequações, certo?
Resolva o sistema. 2x menos 1 maior que 0 e 3x maior que 5x menos 2. Aqui eu vou fazer o seguinte, a de cima eu vou chamar de 1, a de baixo eu vou chamar de 2. Então você vai resolver cada um individualmente, certo? Então, resolvendo 1, 2x menos 1 maior que 0. Isso implica que 2x é maior que 1 positivo. Ou seja, x é maior que 1 meio. Então a solução da primeira é essa. A solução da segunda agora. 3x maior que 5x menos 2. Isso implica que 3x menos 5x é maior que menos 2. Certo? O que é que você faz? Aqui vai ficar menos 2x maior que menos 2. Lembra que o x é negativo, multiplica. Então vou multiplicar por menos 1. Certo? Multiplicando por menos 1. Vou ter 2x maior que 2. Faltou o sinal do maior aqui. Então, ó. Tá sinal maior que, multipliquei por menos 1. Menor que. 2x menor que 2. Certo? Então, x, você passa o 2 para cá. X vai ser menor que 1. Tá? Então, lembra lá no início das aulas, que a gente representava as soluções de alguns intervalo numérico. Pois é, vamos voltar para ele de novo. Vamos precisar do intervalo numérico de novo. Então a solução da primeira foi o quê? Que x é maior que 1 meio, né? Ou seja, eu preciso que ele seja maior que 1 meio. Então, ó, para cá, para o infinito. A segunda, a solução é x menor que 1. Então, ó, menor que 1. As bolinhas são abertas por quê? Porque aqui é desigualdade restrita. O que significa isso? Aqui é apenas menor. Se fosse menor ou igual, aí botaria bolinha fechada. Né? Bom, eu quero que seja a solução das duas ao mesmo tempo. Então, o que é que eu faço? A solução das duas ao mesmo tempo é o quê? É uma interseção. Então, eu marco aqui um meio e marco aqui no 1. Onde é que a solução bate nas duas ao mesmo tempo? Então, ela serve nas duas de 1 meio até 1. Ou seja, nesse intervalo, 1 meio até 1. Bolinha aberta no 2. Então, a solução é quem? X é número real, tal que x está entre 1 meio e 1. Ou você pode escrever nesse formato também aqui. Aqui é formato conjunto, aqui é formato de intervalo. 1 meio até 1. Certo? O intervalo é aberto. Gente, aqui você tem agora a inequação produto, que também essa explicação serve para inequação quociente, certo? Inequação produto, já está dizendo, né? Que tem uma multiplicação entre duas inequações. Então, olha só. Você tem essas duas expressões multiplicando, menor ou igual que 0. Você não vai fazer distribuição, não. O que é que você vai fazer? Você vai analisar cada um parênteses desse individualmente, como fosse uma função. Então, esse primeiro eu vou chamar de 1, a segunda eu vou chamar de 2, né? O que é que a gente faz? A gente encontra a raiz de cada um individualmente. 2x mais 1 igual a 0, então 2x igual a menos 1. Isso implica que x é igual a menos 1 meio, certo? É o zero dessa primeira, a raiz, né? A raiz dessa segunda, x mais 2 é igual a 0. Isso implica que x é igual a menos 2. Você passa o 2 para cá, menos 2, certo? Então, esses são os zeros. Atenção, diferente da anterior, que era um sistema de inequações, aqui é a inequação produto. Eu quero uma multiplicação de dois números que está dando negativo, ou zero, né? Então, quando dois números dão negativo, é porque um é positivo e outro é negativo, né? Porque quando você faz mais por mais, ó, vou botar aqui o esquema. Então, relembrando aí operações sinais, mais por mais dá mais. Mais por menos dá menos. E menos por menos dá mais, certo? Então, é isso que eu vou usar aqui na solução. Bom, vamos representar de novo no intervalo, certo? O intervalo é importante. Por isso que é importante aprender as coisas anteriores, né? Então, olha só. O intervalo é o seguinte. A primeira, eu vou analisar onde é que é positiva. Lembra lá da raiz de uma função? Da análise do sinal, variação do sinal? Então, é a mesma coisa aqui. Então, o meio é no zero.
Como ela aqui, o A é positivo, ela vai ser crescente. Então, a direita é positivo e a esquerda é negativa. A esquerda do menos 1 é tudo negativo. Na segunda, você tem que a raiz foi menos 2, né? A raiz foi menos 2. Então, olha só. Você tem aí menos 2, né? Que é a raiz da segunda. E menos 1/2, que é a raiz da primeira. Certo? O A também na segunda aqui, ó. Ele é positivo. O A aqui é 1, que é positivo. Então, a raiz foi menos 2. A esquerda do menos 2 é tudo negativo, porque ela é crescente, o A é positivo. A direita tudo é positivo. Então, na interseção, nós vamos ver onde ela é positivo e negativo. Então, olha, mais por mais, esse intervalo aqui é mais. Aqui no meio, aqui não é negativo? É tudo negativo. Então, menos por mais dá menos. E aqui ainda é negativo essa região. Então, menos por essa região aqui, ó, menos dá mais. O que me interessa é o quê? Que seja menor ou igual a 0, tá certo? Menor ou igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Atenção, olha, se eu quero que seja menor ou igual que 0, eu vou ter aqui o seguinte. Bolinha fechada, porque bolinha fechada é onde dá 0. E negativo é justamente onde eu quero o intervalo 0 ou que dê negativo. Então, se as funções eu substituir o valor menos 2 ou menos 1/2, vai dar 0. Ou se eu pegar qualquer outro valor entre menos 2 e menos 1/2, quando eu aplicar aqui, vai dar negativo o resultado. Então, olha só, a solução é quem? X é um número real, tal que x está entre menos 2 e menos 1/2. Ou, em intervalo, x está entre menos 2 e menos 1/2, tá certo? Fechado, porque pode dar 0 também. A desigualdade aqui tem um menor ou igual, tá ok? Esse tipo de solução não é para sistema, é para inequação produto. Também serve para quociente. Quociente é só se tiver uma divisão aqui, certo? Resolve do mesmo jeito, tá ok? Bom, pessoal, com essa explicação eu encerro aqui função afim. Função quadrática vai ficar pendente, certo? Quando nós retornarmos às aulas, nós iremos explicar função quadrática. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, até mais.